Assim. Aleluia! Ninguém. Boa tarde, pessoas! Sejam bem-vindos! Hoje nós teremos um encontro maravilhoso com Bíblia. Deixa eu só tirar meus papéis, pra quem não sabe, né? Minha Bíblia é toda riscada, toda bagunçada, ó. Mas organizada mentalmente por mim mesma. Então sejam bem-vindos. Hoje o nosso devocional é sobre o poder da oração, sobre como se ora, o que acontece quando nós oramos e muitas outras coisas. Será que estamos orando? Será que estamos reclamando? São tantas vertentes. E nós temos. Enquanto eu estava fazendo devocional, eu prestei atenção que a gente tem um capítulo no nosso devocional aqui que é sobre essa parte que vamos ler hoje. É a jornada 3. Pra quem não sabe, tem muita gente que... Oi, Val, bem-vinda. Tem muita gente que tá só reclamando e finge que é oração. Isso não é oração. Não é. E a Bíblia, ela te ensina a orar, porque ela já sabe que você não vai saber orar. Então, em vez de você só ficar reclamando, falando que as coisas não estão saindo conforme você quer, e sim, todo mundo faz isso, todo mundo já fez isso, tá? Você não é o alecrim dourado de fazer essas coisas. Todos nós fazemos isso de alguma forma, mas eu percebo que ao longo do tempo nós vamos criando maturidade espiritual suficiente para vigiar essa parte, né? Tava vendo uma polêmica essa semana sobre uma menina que ela foi retirada do grupo de mídias. E as pessoas acham que as coisas da igreja, né, eclesiástica, espiritual, ela é brincadeira, e não é. E nós temos sim que ter doutrina, ter disciplina, nós temos que ter um cuidado maior com as coisas de Deus e que não é bagunça. Então, se a igreja ela se transforma no mundo, se ela começa a querer pegar o jovem do mundo e trazer para dentro da igreja e ainda parecer o mundo, nós não estamos sendo diferentes. E aí a Bíblia está te ensinando que você tem que ser o sal e a luz. Só que o sal, ele tempera, ele que dá conserva as coisas, né? Oi, Gretchen, bem-vinda. E o que está acontecendo hoje? Hoje os cristãos, eles estão sem tempero. Por quê? Porque estão se permitindo certas atitudes que nós não deveríamos permitir. Mas, como eu comentei, né? Eu falei, olha, a sua atitude foi errada, sim, não deveria ter participado dessa trend, porque não condiz. A gente foi conversando, né? E eu acho que o fator imaturidade espiritual, que você acha que você pode tudo, não nos convém espiritualmente. Nem tudo você pode participar. Nem tudo você tem que estar atualizando a sua rotina. E hoje eu percebo que a maioria das pessoas, elas caem muito em trend, porque o sonho é de viralizar, né? A gente conversa aqui, eu converso com os clientes também, que nem tudo a gente pode fazer porque não condiz com as coisas de Deus. Não é só isso, né? Tô falando da gente aqui que é espiritual, mas uma empresa fazer algo que vai diminuir o negócio dela para que ela participe, como ser uma autoridade, sabe? Não funciona. Nós temos que ter bom senso. E hoje as igrejas perderam o bom senso. Por isso que existe tanto escândalo, tanto pecado. Por isso que as pessoas estão tão confortáveis no pecado. Elas deixaram de orar. E a oração não é só você falar, mas você meditar no que você vive. Para que você possa praticar a sua oração fielmente no seu dia a dia. Para que você possa ter uma vida plena, não sendo um fanático religioso
onde você não vai fazer nada, onde tudo é pecado, você tem que ter o discernimento, você tem que ter um pouco de lógica no seu dia a dia para que isso não venha a te deturpar a palavra. E aí, o que acontece? Vendo a explicação da menina sobre ela ter participado de uma trend onde ela dá a entender que usa tóxicos, tá? Só pra vocês saberem. Ela, mas não foi com essa intenção. Não é a questão da intenção, é do bom senso que a gente tem que ter. Se você for fazer as coisas erradas que não tenha o discernimento e você falar que não foi a intenção, não existe. Você não é uma pessoa, você é um ser humano pensante. Você tem que olhar para as coisas que você pratica e perceber que essas coisas vão ter consequências. E aí você não pode agredir a igreja por usar a doutrina da forma correta. E aí você também não pode acusar a igreja. Foi igual eu expliquei pra ela. Se as pessoas soubessem o tanto de coisa que eles botam pra baixo do pano e eles não quiseram passar pano pra uma trend simples, que foi sem maldade. Só que você não pode justificar um erro com outro. Você não pode atacar porque você foi exposta e você recebeu a sua doutrina. Eu sei, a gente sabe que a igreja é falha também em alguns pontos, mas isso não justifica os nossos erros. Isso você aprende orando, você aprende tendo uma comunhão com Deus, você aprende a entregar aquela sua palavra que você tem de dúvida para Deus. Então eu trouxe para vocês aqui que uma oração que é feita por um justo, ela pode muito. E aí nós trazemos lá, né, no livro de Tiago, que essa passagem diz. Mas eu trago também um profeta. Esse profeta, ele era Elias. E para quem não sabe, Elias foi um profeta que tinha muito poder, mas ele era um ser humano também. Então, na época de Elias, quando houve um momento ali na Bíblia, né, que a gente sabe que dentro da Bíblia existem fases. E essas fases existem porque Deus nos doutrina em alguns momentos. Como que a gente vê isso, né? Se você olhar para a Bíblia, que é uma sucessão de conserto com Deus, onde o nosso povo errava, não cumpria o propósito, Deus usava suas consequências para doutrinar, o povo se arrependia e voltava. Mas houve um tempo que não se levantaram mais profetas, e houve um tempo também que o povo ele estava extremamente rebelde. Foi aquelas passagens onde o povo virou escravo. E quando você vira escravo de alguma coisa, e aí você pode usar isso para um vício, um hábito que você não consegue se livrar, uma dependência que você tenha. Não necessariamente pode ser vícios em drogas ou bebidas. Às vezes você tem dependência em pessoas. Você depende de pessoas para validar a sua vida. Você depende de pessoas para crescer, para ser uma outra pessoa, uma pessoa melhor. Você não espera por si mesmo, você espera pelos outros. Você não faz por si mesmo, você faz pelos outros. Isso tudo é uma falta de comunicação interna e uma falta de comunicação com a sua espiritualidade. E onde que está essa comunicação? Na oração. Então, a passagem que eu adoro, tá? Só vou adiantar, que é a seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é? Vamos lá, atualmente, cristãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei. Só que aí quando você pega essa passagem, tá? Que é essa aqui, 2 Crônicas 7, você percebe que é uma conversa de Deus com um homem, e esse homem, ele tá clamando a Deus para que ele perdoe o povo que está sofrendo e está sendo escravo. E Deus te traz a base que nós não temos. É uma vergonha, às vezes, quando eu olho para uma pessoa que fala que é cristão e inferniza a vida dos outros. Uma pessoa que é cristão
e diz mentiras, ela engana, ela rouba. Isso mancha uma reputação que já é tão manchada, e você vê na Bíblia isso. O povo escolhido também erra. Só que quando Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que significa? O se humilhar aqui é você notar os pecados, você notar os seus erros, as suas atitudes constantes contra a palavra, contra a mensagem que Deus te traz. E ser um cristão, ele não é difícil, é só praticar as coisas que são corretas. Mas no mundo que nós vivemos, isso não é tão legal, né? Tanto que, por isso que as igrejas elas estão se transformando, se adequando cada dia mais, para que ela pareça um mundo. E isso não vai te levar para o céu. Nós precisamos estar em doutrina. O que te leva para o céu é a sua fé junto das suas obras. Aí existe, né, uma lacuna grande, uma briga muito grande, desnecessária dos crentes, que você vai para o céu por quê? Porque eu acredito em Deus e sou batizado. Mas também, será que as minhas obras não importam? Você está aqui para quê? Oi, pastor, seja bem-vindo. Também, eu tenho, mas não. Será que a nossa fé, só de sentar ali no banquinho da igreja e fingir que o irmão que precisa não existe, não tá ruim? Sabe? Não tá ruim? Ih, irmão, olha só. mas eu vou me achando e vou explicando, tá? Será que a nossa fé no dia a dia, ela não é uma fé morta? Uma fé sem obras? Uma fé que eu já fiz os estudos das 7 igrejas de Apocalipse, e lá, a nossa igreja tá lá, completamente morna e parecendo crente, sabe? Parecendo cristã. Eu não tô pedindo pra você se enfiar na igreja, não tô pedindo pra você usar um saião, não cortar os cabelos. Tô pedindo pra você resplandecer o brilho do Espírito Santo. Que as pessoas possam ver em você aquilo que Deus vê. Porque hoje o que eu tô vendo? Eu tô vendo pessoas apagadas. Hoje eu vejo os irmãos subindo no púlpito apagados, sem uma unção, que é o poder de Deus. Então, quando a gente fez o estudo de discernimento espiritual, naquela parte que eu falei sobre os irmãos que já estão na igreja há muito tempo, a gente tem que cuidar isso. A gente tem que reviver isso aqui. E é através da oração. E é através dessa oração, lá de 2 Crônicas, que Deus fala com o povo e diz que você vai se humilhar, você vai perceber as coisas que você tem que melhorar, você vai orar e você vai buscar a minha face para se converter. Então a ordem espiritual disso é: seja mais humilde para perceber que você está num pedestal e que esse pedestal pode te levar para o inferno. Comece a orar mais para que Deus te dê direção e te dê um comprometimento maior para você na sua fé. E aí, a partir desse momento, dessa busca que você tem, nós temos o alinhamento espiritual. Só para saber onde eu tô, tá, gente? É aqui. Esse alinhamento espiritual, ele muda a direção das coisas. As pessoas começam a seguir um caminho melhor. Mas na paz, na tranquilidade, se consertando conforme Deus vai mostrando, não conforme o irmão vai apontando o dedo. E é o que muitas igrejas têm um hábito, né? De nos apontar o dedo. De mostrar, não, agora você tem que agir assim, tem que ser assim, tem que fazer assim. Aí você começa a entrar na fé dos outros e perde a sua fé. Perde a sua essência, perde aquilo que Deus tem de melhor em você. Por quê? Porque a gente começa a olhar para o outro e achar que o outro tá certo e eu tô errada. Pode acontecer. Mas lembra que o Espírito Santo, ele vai te moldando.
Ele vai te ensinando, ele vai tirando de você os desejos do mundo e colocando mais da presença de Deus. Boa tarde, irmão. Seja bem-vindo. Então, para você entender o resultado disso, de você ser mais humilde, de você ter a oração, de você buscar mais, de você se alinhar, é que Deus vai te ouvir. Só de Deus escutar a tua oração já é excelente. Só de Deus já estar ali com você já é excelente. E aí ele vai escutar a tua oração, que você orou humilde, vai te perdoar. Por quê? Porque quando você reconhece que você está errando, você é humilde de pedir perdão. E Deus te perdoa. E o melhor é que Deus sara essa terra. Porque nós somos solo. Quando a palavra cai no solo, que vocês sabem, né? Que é uma passagem que a gente leu na quarta-feira. Quando a palavra cai no solo certo, ela frutifica. Por isso que eu falo que cadê tuas obras? Cadê a parte que as pessoas percebem também, sabe? Não é só sobre ficar sentado no banco esperando o pastor ou a irmã orar e ler a palavra. Nós temos que ter as nossas próprias obras. Até porque a sua fé vai se fortificar cada dia mais quando você der bons frutos. E nós precisamos dar bons frutos. Isso não quer dizer que você não vai passar por dias ruins. Não quer dizer que você não vai passar por crises de fé. Você vai. Mas passe com Deus. Sabe? Eu sou uma pessoa extremamente teimosa na questão de fé. Talvez eu tenha que melhorar isso, mas quando a gente fala... Tá ventando muito pra vocês aí, eu posso fechar a janela. Me avisem. Quando eu tô passando por um momento de tribulação, eu não arredo meu pé. E ainda falo assim, se isso é obra para me tirar da presença, eu vou ficar 2 vezes mais aqui. Por quê? Porque é um teste. O diabo te testa de todas as formas, porque ele sabe que, como já falei para vocês, que nós temos alguns problemas como cristãos, né? A questão da idolatria, a questão da ansiedade, a questão de não cumprir as promessas que fazemos a Deus. E eu agradeço todas as vezes que Deus deu a oportunidade para eu conversar sobre isso. Na quarta, eu falei sobre a minha amiga que queria fazer uma promessa a Deus. E aí eu falei que com Deus não se barganha, com Deus não existe essa troca. Porque Deus, para mim, na minha vida, na minha rotina, Ele coloca as coisas corretas nos lugares. Não são as coisas que eu quero, mas as coisas que eu mais preciso. Eu quero ter muito dinheiro, quero poder comprar uma casa, quero cuidar mais da minha saúde, quero fazer um monte de coisa. Mas onde que está essa ordem? Quem que coloca em ordem isso para mim? Sou eu? Não. Porque talvez as minhas decisões sejam falhas. Eu não consigo olhar o meu futuro. Então, aqui dentro do nosso contexto, quando eu estou fazendo minhas orações, eu agradeço as coisas. Eu não estou indo lá para desabafar no modo reclamação, que é o que a gente tem feito ultimamente. E já passei por isso, né? Já passei do lado de uma pessoa que estava em crise de fé e essa pessoa, ela, todos os dias, ela se levantava contra Deus. E quando a pessoa se levanta contra Deus, você não vai receber punição. Mas é como você dar um soco numa parede o tempo todo. Vocês já tentaram? Dar um soco numa parede o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai se machucar. Porque não se brinca com a presença de Deus. Não se brinca com a presença de Deus na sua vida. E isso é sério, porque você pode ter uma vida secular, tranquila, sem difamar, sem deturpar a palavra, sendo você. Porque quando você se coloca no lugar de uma pessoa humilde, que é falha, que também pode errar, e isso eu trouxe um devocional sobre amigos, né? Quando eu falei pra vocês que um amigo pode errar com você, sabe? Um amigo pode errar com você. Por quê? Porque ele é um ser humano.
ele pode se arrepender e ele pode se voltar para você. Ele pode restaurar essa amizade com você. Por quê? Porque nós erramos. Deixa eu ver aqui, irmão. Quando Tiago fala de uma obediência em forma de amor para sermos libertos. Isso aí. O que é esse desabafo emocional? Sabe quando você começa a ir no culto na igreja e você começa a passar por provações? Você começa a escutar aquelas piadinhas sem graça de depois que fez tudo que tu fez, agora tu quer ser da igreja. Tem gente que fala, quero zerar, a mulher fez de tudo e quer zerar KM. Vocês já ouviram isso? A maioria das mulheres que... A mulher é bem atacada, né? Mas é isso, entende? É esse tipo de atitude que as pessoas têm. Eu sou uma pessoa que sempre foi da igreja, né? Eu sempre tive dentro, né? Minha vida espiritual sempre foi. Mas o que eu percebo? Quando alguém tá tentando se converter, tá naquele processo de conversão, os outros, eles começam a te acusar de muitas coisas. Por quê? Porque eles não querem um conserto e não querem que você se conserte. Então, quando alguém falar pra você que... agora você quer ir pra igreja. Depois de tudo... Sim, irmão, graças a Deus, agora eu encontrei algo que realmente vai me levar para um caminho correto. Onde eu estava não era bom, mas se você quiser ficar aí, isso é um problema seu com Deus. Depois você se entende com ele, mas eu já me entendi. E aí você vira as costas e vai embora. Por quê? Porque aquilo não vai te alimentar mais como uma acusação. E aí tem outras coisas. Beleza, tá vendo que a gente tem uma resposta, né? Mas e aí, quando você tá na igreja, você tá fazendo tudo certo, você trabalha, você é uma boa pessoa, honesta, e ainda assim você continua sendo atacado. As pessoas falam mal de você, você perde emprego, as coisas estragam, entende? Tudo isso. Isso você leva a Deus como uma reclamação. Tipo, pô, Senhor, eu estou aqui o tempo todo no culto, pregando a palavra, lendo, fazendo as coisas, e aí não tô tendo retorno. Que retorno? Quem que falou que é a barganha? A vida com Deus é sobre você ter aflições no mundo, assim como Jesus falou que nós teríamos, mas que nós deveríamos vencer o mundo através da oração, da palavra. E às vezes a gente reclama de algo que a gente realmente pediu. Eu tenho um caderno de oração, que eu oro pelas pessoas, e esse caderno lá eu tava revendo as orações que eu fiz, e eu percebo assim, cara, como eu, desde 2021, acho, desde 2019, não sei, acho que foi antes da pandemia, pelas pessoas que eu sempre oro. E o que eu percebi? Que eu sempre coloco as pessoas em oração, mas a vida é delas. Elas continuam fazendo as coisas erradas, né? Fora do caminho de Deus. Mas isso não é uma coisa minha. Não é uma obrigação minha. Minha obrigação é orar, interceder, buscar, né? Sempre pela pessoa. Só que eu não posso pegar aquela pessoa pela mão. Eu não posso pegar as consequências que ela vai ter, porque eu amo aquela pessoa. Aquela pessoa, ela precisa passar por aquilo. Assim como você também precisou passar. E é isso que eu vejo. A gente tenta salvar as pessoas, sabe? De alguma forma. E essas pessoas, elas não são gratas. O que seria o grato, né? É elas se consertarem. E é aí que tá nosso erro. Quando a gente fez o nosso devocional sobre os amigos, a gente percebe que as pessoas, elas têm um lugar na nossa vida, né? Nós temos um lugar na vida de cada pessoa. E esse lugar precisa ser respeitado. Por quê? Porque você precisa alimentar a sua fé, cuidar da sua fé, praticar a sua fé e viver na sua fé. Isso aqui é você. Você não tem como fazer isso pelos outros, nem pelo seu cônjuge com quem você convive, muito menos pela sua família. Porque cada um tem uma mentalidade e um tempo. Mas isso você descobre orando. E aí, o que eu trouxe aqui também, né? Junto. Deixa eu ver, irmão, aqui. Deus enfrenta todos os anjos maus. Você ora e parece que a oração não é atendida porque tem guerra espiritual. Claro. E aí, a gente já trouxe... Oi, Maria, seja bem-vinda. Tudo bem? Tem uma parte que a gente tem que entender, é que os nossos inimigos não são físicos, eles são espirituais. Mas eu tenho um inimigo, aquela pessoa fala mal de mim o tempo todo. Mas eu... Não.
nossos inimigos, quem é cristão, vive sabendo que a sua batalha não é física, é espiritual. Então, por isso que a gente fala do fortalecimento do jejum e da oração. Não é brincadeira, sabe? Você não precisa estar comprovando o tempo inteiro que você é crente. Você vive isso todos os dias na sua vida. Você não precisa se justificar, se explicar sobre isso. Você tem que praticar e seguir sua vida. Então, a oração, em primeiro momento, ela nos fortalece no antes, tá? Já vamos conversar sobre isso, Cauane. A nossa oração, ela é para ser antes, tá? O que acontece ali? Quando a gente fala sobre o antes, a gente está falando lá naquela passagem onde Jesus, ele ora antes da cruz, sabe? Quando ele vai no monte lá e leva os irmãos juntos, que são os mais íntimos, e ele vai clamar a Deus, e ele tá aflito, ele tá ansioso, mas ele é ciente das coisas, que ele precisava entregar aquilo antes, para que, né, não é durante, não, oração é sempre antes. A oração, ela é sempre base, ela não é enfeite, sabe? Para você orar pelo almoço, você teve que orar pelo emprego, para você poder comprar o almoço, para poder comprar as coisas para fazer o seu almoço. Então, isso do antes, ele te explica muitas coisas que você passa no durante. Então, dentro disso, você começa a perceber que Deus, ele vai te fortalecendo. Ele vai falando assim, vai por aqui, faz isso, não discute, não briga, não precisa. Você não tem que provar nada a ninguém. Mas nós somos, de novo, né, focando, nós temos arrogância, prepotência, incredulidade, infidelidade. Esses são os defeitos dos cristãos. Por quê? Porque se a partir do momento que você não é uma pessoa paciente, que a irmã falou, né? Eu oro e eu sinto que eu tô falando sozinha. Eu tenho uma base de um testemunho que por muito, muito tempo, meses, tá? Meses, aconteceu a mesma coisa. E aí um dia eu conversei, eu falei assim, você é uma pessoa extremamente arrogante. E você não escuta Deus falando contigo em todos os momentos. Eu vejo Deus falar contigo em todos os momentos. Você só quer escutar o que você quer escutar. E não o que você precisa escutar. Então, parece que a gente não escuta. Porque a resposta que eu quero não veio. A que eu quero não veio, mas a resposta que Deus quer te dar já veio há muito tempo. Isso eu comentei com vocês quando eu faço o jejum. Eu oro para fortalecer uma parte... E quando eu vejo, Deus, ele tá fortalecendo outra. E se eu ignorar isso, é como se meu jejum não tivesse valido. E aí eu percebo, tá bom, Deus, eu entendi. Obrigada, tá? Não gostei, mas obrigada por me mostrar isso. Porque você pode ser honesto com Deus, Deus te conhece. Ele não conhece aquilo que sai da tua boca, ele conhece aquilo que tá saindo do seu coração. E aí, nesse segundo ponto, lá em Filipenses também, ele fala, se essa parte aqui tá te trazendo maturidade espiritual, a gente tem essa outra parte aqui que vai te trazer a direção, sabe? E aí a gente fala ali que a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Aqui, que é a parte da ansiedade. Orar, orar, orar incessantemente, até que venha a resposta do céu. O problema é que você quer orar e resposta. Orar e resposta. Isso aqui não é um Google, não é um chat GPT que você vai colocar ali. E aí um exemplo é que às vezes você coloca uma pergunta, quer uma resposta, e o chat te dá uma resposta e você acredita. Mas aquela resposta é errada. Só um sábio consegue reconhecer, né? Só um sábio consegue te reconhecer nesse sentido. Realmente isso aqui tá errado, sabia? Só que você, por ser leigo, por você não estar se aprofundando na sua leitura, né? Pra vocês saberem, tá? A gente fala de palavra aqui. Você acredita no que te falam. E não é assim que funciona. Tudo que você tem é resposta de oração.
E saber orar é uma obrigação do cristão. Depois eu vou mostrar para vocês a oração. E aí a gente entra no tópico lá de 2 Reis, que é a continuação de lá, que a oração ela pode mudar as suas decisões. O irmão, gente, eu vou sempre falar irmão, tá? Que é o irmão do que tá lá na palavra. O irmão, quando ele recebeu de Deus a sentença de morte, que é o Ezequias, ele conversa com Deus, ora para Deus, se arrependendo, e Deus responde a ele: eu ouvi tua oração e acrescentei aos teus dias 15 anos. A oração dele não foi para parecer simbólico, sabe? Não é um falso arrependimento. Ele se arrependeu. E durante os 15 anos, ele modificou a história dele. Por quê? Porque Deus acrescentou para ele a sua história. Então, dentro desse contexto, você percebe que a oração, ela te fortalece, né? Ela te dá uma força maior do antes, para que você saiba para onde você está entrando. Depois, a sua mente, né? Sua saúde mental. Quando a gente fez um estudo sobre os 10 mandamentos, nós trouxemos aqui o propósito de cada mandamento, que não é à toa. Não é você recitar os 10 mandamentos, mas que você possa viver aquilo e entender o que você está vivendo. Eu nem subi na comunidade ainda os 10 mandamentos, vou subir, prometo. E aí, dentro desse contexto, você vai para cá. As orações, elas trazem mudanças espirituais. Então, às vezes, você está só reclamando e não está orando. Todas as suas orações, elas são escutadas por Deus. Só que ela não vem na resposta que você quer, mas na resposta que você tem que escutar. E Deus, ele fala no silêncio, Deus fala através de profecias, Deus fala através da sua palavra, primeiramente. Deus fala através de um irmão, através de algo que acontece na sua vida. Tu tem que observar para que você comece esse processo de amadurecimento sábio. E aí, eu quero trazer para vocês algo que eu acho que vai fazer a diferença, que é Jesus, ele te ensina o que sobre oração, não é? O que ele está te ensinando sobre isso? Para quem é cristão, sabe que lá em Mateus 6 existe uma passagem que ele te ensina a orar, a única oração explícita, fora todos, né, que a gente sabe, mas aqui ele te ensina de uma forma bem simples, porque Jesus sabia quem nós éramos e quem nós nos tornaríamos. Então ele fala, vou ler Mateus 6, tá? Primeiro, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. O que ele diz aqui? Quando nós vamos fazer os nossos atos de fé, não é só sobre no culto, tá? São outras coisas. Você tem que preservar a imagem de quem está recebendo a sua parte, a sua boa parte. Por quê? Porque nós não constrangemos outros irmãos. Esse é um dos erros que nós temos dentro da igreja. Nós constrangemos as pessoas. Nós mostramos caridade, algo que Deus já condena aqui. Para que você quer mostrar em público? Faça. Só vai lá e faz. Não precisa tirar foto, não precisa gravar. Vai fazer a boa obra, porque ninguém gosta de ser exposto. E aí aqui, né, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Hoje, eu percebo que as pessoas, elas querem muitos cargos na igreja, muitos cargos em alguns lugares da igreja para aparecer, não para servir, para ser elogiado, ou para receber aquilo em troca de alguma forma ela vai receber. E aí isso não faz parte da sua salvação, porque você já ganhou o seu galardão aqui na terra com isso. E aí diz, eu afirmo a você. Então, para que eu olhar para cá, que eu tava olhando para cá. Mas quando você... Aqui. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa.
Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que ninguém, nem mesmo o seu amigo mais íntimo, fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo e o seu pai, que te vê no secreto, ele vai te recompensar. Ontem eu tava no McDonald's, fui comer uma casquinha, sentei ali e tinha um rapaz sentado lá de fora lá. Ele não pediu nada, ele só tava sentadinho. E aí enquanto a gente tava comendo a casquinha conversando, eu e meu namorado, eu vi que saiu 2 meninos. Quando eu entrei lá, tá? Quando eu entrei lá no McDonald's, eu sempre vou pego direto a casquinha ali no coisa e fico esperando. Só que eu entrei e bati o olho em 2 meninos diferentes. Estavam sentados ali. E aí eu olhei assim, não falei nada, entendeu? Só olhei pra eles e sentei com meu namorado. E aí depois eles saíram do McDonald's cheio de sacolinhas. E eles pararam do lado do rapaz que estava ali fora. E ele entregou suco, batatinha, um hambúrguer. Entregou tudo ali pra ele. Prestem atenção nisso. E eu fiquei tão feliz, fiquei tão grata, assim, sabe? Que, tipo assim, toda vez que eu vejo algo assim, minha pele se arrepia. Só que, tá vendo a diferença? Tá. Esse rapaz, ele veio em direção ao McDonald's depois que os meninos saíram com a comida dele. E o McDonald's tem uma porta muito forte, né? E ele ia entrar, a menina só pegou e fechou a porta. Tipo, ela não segurou a porta com educação pra pessoa poder entrar. Ela pegou e fechou a porta e foi embora. E aí meu namorado se levantou, correndo, e foi lá abrir a porta pra ele. Porque ele não conseguia, né? Tava com a mão cheia de coisinha que ele chegava. E ele chegou no coisa e falou: você consegue embalar isso pra mim? Pediu pra menina do caixa, e a menina do caixa de boa, sabe? Tipo, embalou tudo. E bem na hora a gente também tava saindo. Então o que eu fiz? Eu abri a porta pra ele ir embora. Porque ele tava cheio de coisa na mão. E ele agradeceu e foi embora. E essas 2 atitudes extremas, uma da pessoa completamente sem educação, sem empatia, que era só abrir uma porta, ela não tava te pedindo nada. E o outro que foi lá ajudar, nos mostra como nós somos hoje em dia. Nos mostra que essas pequenas atitudes, elas te colocam mais próximos ou mais afastados de Deus. Sabe? E aí nisso eu sou uma pessoa que fica indignada, tá? E eu não falei nada, eu fiquei quieta. Daí meu namorado falou assim, ó: esse tipo de atitude mostra por que o namorado dela ficou dentro do carro e ela teve que buscar as coisas. Ele não foi no lugar dela para buscar as coisas. Ele não foi na frente. Por quê? Porque é esse tipo de pessoa que ele tem no relacionamento. E é verdade, entende? Você percebe que tudo na sua vida tem um porquê. Aí essa mesma pessoa provavelmente vai reclamar que não recebe carinho, que não recebe atenção, mas ela não pratica isso na sua vida. E a gente observa isso na vida. E aí esses 2 meninos que deram o McDonald's pro rapaz, eles saíram no áudio e foram embora. Tipo assim, não precisavam de aplausos de nada, entende? Mas nós somos observados o tempo todo. O tempo todo nós somos observados. E seja por pessoas, né, como foi, mas principalmente por Deus. Tudo que nós fazemos de coração, aquilo é escrito no céu. E de alguma forma nós recebemos aquela recompensa. Eles receberam a minha admiração, a admiração do meu namorado. Eles nem fazem ideia disso. Mas saiba que você é admirado de longe por pessoas quando você tem boas atitudes. E você também é criticado pelas suas más atitudes. Com certeza. Então, assim, é uma parte aqui, antes da oração, que você precisa viver. Do que adianta você se matar orando se você não age corretamente? Do que adianta você se matar fingindo que é grato a Deus se para deixar a porta aberta para uma pessoa entrar você não é capaz? Então, antes de orar, antes de estar lá nos pés do Senhor fingindo humildade, porque Deus te conhece, Ele sabe quem é você. Você tem que reavaliar suas atitudes. E aí eu entro na oração
Essa aqui é a nossa oração principal, base. E ela diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas você, cristão, quando for orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore para o Pai. Me errei. Feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto. E seu Pai, que te vê em secreto, te dará a recompensa. A maior recompensa que você pode ter é ser escutado. Quem é que gosta de ser ignorado? Quem é que gosta de não ser respeitado? Quem é que gosta de ser ofendido, ridicularizado? Então, o maior fator aqui com Deus para mim é que Ele me escuta. E Jesus foi o nosso intercessor para que isso acontecesse. Então, quando você pensar em copiar alguém, copie Jesus. Não vai copiar pastor, não vai copiar irmã, não vai copiar um irmão. Cheguei no final, mas chegou, né, Daia? Tamo aí. Então, assim, olha para isso, cuida isso, vigia isso. E aí diz o seguinte na sequência: nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Sabe o que é isso aqui? É a reclamação. Você reclama tanto da mesma coisa, tanto, que você se torna um pagão também. Você se torna uma pessoa que não acredita. Ou então você começa a fazer como o povo no deserto, querer levantar um bezerro de ouro para ser atendido, porque você precisa de uma coisa para adorar. Aí diz, né? Eles pensam que Deus os ouvirá porque fizeram orações compridas. Não precisa. Tem orações que eu só choro. Eu falo, oi Deus. E choro. E fico ali chorando. E aí depois eu falo, muito obrigado, Senhor. Às vezes eu acordo de madrugada e faço minha oração. Às vezes eu durmo orando. Aí eu acordo e eu, Senhor, desculpa, eu dormi, mas eu voltei. Vou lá orar. Sabe? É uma comunicação contínua com Deus. Às vezes eu tô trabalhando aqui, tô olhando o cliente, tô editando as coisas do cliente, falando com ele. E eu falo, Senhor, manda uma pessoa boa pra poder me ajudar nessa parte. Eu não tô conseguindo. Me manda um cliente bom. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas... quarta eu falei. Ontem eu tava terminando de verificar os vídeos de um cliente meu. E aí teve uma parte que eu chorei aqui, editando. Porque eu falei assim, nossa, eu orei tanto por esse cliente. Eu orei tanto pra ele existir na minha vida. E hoje ele existe e eu sou extremamente grata e feliz por ele estar aqui. E às vezes a gente ora tanto por um trabalho, a gente ora tanto por um negócio, por um relacionamento, e nós não somos gratos quando nós temos aquilo na nossa vida. Nós não somos gratos em fazermos a manutenção dessa pessoa na nossa vida. Então, manutenções são necessárias. Não é só você ter as coisas, mas você cuidar dessas coisas, né? E aí, seguindo, você não precisa fazer essa oração comprida. Deus conhece teu coração. O que sai da sua boca já saiu do seu coração. Então, talvez você ser mais diretos e fazer aquelas partes de adoração que a gente faz na igreja, sabe? Senhor eterno, maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Eu gosto de orar assim também. Mas eu vivo isso, sabe? Deus, Ele sabe que Ele é isso pra mim, na minha vida. No meu dia a dia é uma resposta constante de ter isso. Então eu não preciso reafirmar com palavras bonitas aquilo que Deus já comprova todos os dias. E eu não sou perfeita. E na sequência diz assim, não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai já sabe o que você precisa. Ele já sabe. Portanto, você vai orar assim. Aí aqui começa, né? Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam o teu nome santo. Então, Deus, já está no trono. E eu reconheço o teu santo nome. Por quê? Como que eu reconheço o teu santo nome?
na palavra, eu percebo o santo nome do Senhor. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como aí no céu. Às vezes a gente ora esperando a resposta e a resposta está ali o tempo todo conosco. Não a nossa resposta, a resposta de Deus. E aí a gente dá-nos hoje o alimento que precisamos. Às vezes você quer ficar estocando comida como o povo do deserto e essa comida que vai ser estocada vai virar lixo, vai apodrecer, vai te fazer mal. Então que você possa ter o suficiente e o necessário para a tua vida. Perdoa-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. É mentira, você não perdoou ninguém. Você odeia, você quer que aquela pessoa se ferre milhões de vezes mais que você. Tá vendo como a oração é importante? É que você vai consertar as coisas que você precisa. Ah, mas eu quero muito que Deus atenda minhas orações. Mas você perdoou as pessoas que te magoaram? Você perdoou as pessoas que te ferem? Eu não estou pedindo para que você viva com ela, conviva com ela, mas que você perdoe e deixe a pessoa ir. Então, a oração também, quando você está orando, tem que ser consciente. E aí diz aqui, né? E não nos deixes que sejamos tentados, mas nos livra do mal. Você é tentado o tempo todo. O tempo todo, o manjar é te oferecido. Só que quando você está em comunhão, você percebe que não há necessidade de um manjar que não seja do Senhor. Mas as pessoas confundem um manjar, que é esbanjar a comida, o alimento, ter variedades, com ser alimentado. O teu corpo precisa, o corpo físico, né, em si, ele precisa de frutas, de legumes, de carne, proteína, nananana. E você tem isso na sua casa. E às vezes você olha para a geladeira e fala: não tem nada que eu goste aqui. Mentira. Porque o dia que você precisar comer só aquilo vai ser um banquete para você. Então, às vezes o banquete que o mundo quer te dar não vai te alimentar e não vai te sustentar, que é diferente. E aí a gente entra aqui porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, aí na sequência, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam você, o Pai de vocês que está no céu, Ele também vai perdoar. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de você também não vai perdoar. Daí que tem a sequência do jejum, né, as coisas. Então assim, parece simples a oração, mas não é. Por quê? Aqui quando a gente vai sequência, né, Mateus 6,6, que foi o que eu acabei de falar com vocês, ali diz que quando orares no seu quarto, ele diz assim, ó, tira esse palco que você quer viver. Tira esse palco, começa a ser uma pessoa mais do secreto, sem aplausos. E aí em Lucas diz o seguinte, devemos orar sempre e nunca desfalecer. Por quê? Porque oração não é ocasional. Lembra que eu falei na quarta? Você não está com falta de fé, está com falta de constância e manutenção nessa fé. E aí você percebe que Marcos, na sequência aqui, diz o seguinte, tudo que pedires em oração e crede, você tem que crer que você vai receber. Então, por quê? Porque tudo é através da oração. E a fé ativa. Lembra, né? Fé é uma ação, você move as coisas com a sua fé. Então a oração, ela é sim a chave de uma comunicação intensa e espiritual. Se Jesus, ele se retirava para orar, ele iniciava o seu dia, ele agradecia o alimento, ele pedia orientação para Deus, quem é você? Quem sou eu para não orar? Então, essa oração, ela não é um desabafo emocional. Essa oração é para pedir orientação. Você pode falar com Deus as coisas que estão te acontecendo. Eu converso com Deus como se Deus fosse o ser mais íntimo que eu tenho de amizade. Eu falo de tudo. Eu falo dos meus amigos, eu falo da minha vida profissional, eu falo do meu relacionamento pessoal, falo da minha mãe, falo do meu pai, falo dos meus irmãos. Eu falo constantemente sobre essas coisas. Eu falo que o meu coração tá triste por isso, por isso, por isso. Eu falo que eu tô alegre por isso. Por quê? Porque eu tenho necessidade de estar compartilhando com Deus
tudo aquilo que Ele já colocou na minha vida. Mas quando eu fecho essa passagem, eu não tenho mais força. Então ali, trouxe Elias para vocês de exemplo, que é o quê? Elias, ele orou e fechou o céu. Não choveu mais naquela terra, até Elias orar de novo para que o céu se abrisse. E ele orou de novo e o céu se abriu. Mas esse mesmo homem também ficou com medo de morrer. Ele também se escondeu, ele pediu para morrer. Esse mesmo. Por quê? Porque você também é como Elias. Você ora, você tem um poder, mas você é um ser humano. E a nossa fé precisa ser firmada nisso. Nós precisamos ter boas companhias, ir em bons cultos, sermos bem orientados por pastores com índoles boas. Nós temos que confiar na nossa fé, no poder da palavra, mas o principal, que é o que eu sempre trago para vocês, é isso aqui, ó. Ter uma vida. A gente tá nessa parte aqui agora da Bíblia, em Êxodo, tá quase no final. Mas você tem que ler, entende? Você tem que estar ali praticando. E eu trouxe pra vocês semana passada não, foi nessa quarta, que talvez você não consiga ler a Bíblia porque você não sabe interpretar um texto. Você lê tudo de uma vez só, não usa ponto, vírgula, e aí claro que as frases não fazem sentido mais. Então que você possa ler com calma, tranquilidade, e você vai lendo e vai percebendo, opa, aqui faz mais sentido, é verdade. Volte a sua leitura quantas vezes for necessário para você poder entender a palavra. E aí a gente encerra o nosso devocional, que é sobre oração. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha sanado algumas dúvidas que estão acontecendo no seu coração, que é, Deus não escuta a minha oração. E Deus, Ele nunca se cala, Ele está sempre falando com você. Ele, de alguma forma, Ele está sempre ali com você. Você que tem que estar mais presente. Abrindo seus olhos espirituais da fé, respirando fundo, olhando para a natureza, que foi algo que Deus criou e te deu. Hoje em dia eu percebo que nós somos destruidores daquilo que Deus colocou na nossa vida. Hoje nós não somos mantenedores, hoje nós não conseguimos dar continuidade com algo que nos deram com tanto carinho, com tanto amor. Então, se Deus te confiou uma pessoa para orientar espiritualmente, vigia, cuida disso na sua vida. Boa tarde, pastora, seja bem-vinda. Vigia aquilo que você tem. As ovelhas que tem embaixo do seu braço são pedras preciosas para a presença de Deus, para que a obra seja feita. Tenha cuidado com suas palavras, sabe? Converse, sejam sinceros. É igual você fazer uma terapia. Acho que a volta aqui ainda. Mas é a mesma coisa que fazer uma terapia. Você pode ir 1000 vezes lá fazer terapia. Se você não for uma pessoa honesta consigo mesma, dentro de si, por dentro de você, essa terapia não funciona. Porque você está com um coração enganoso. Você tem uma visão de você que não é real. E talvez você tenha isso na sua fé também. Você parece muito crente, você parece muito cristão, mas na prática não existe. Lembra, que eu falei aqui nos 10 mandamentos? É tão difícil você interpretar os 10 mandamentos? Não. Esse dia foi muito bom, que a gente falou de muitas coisas. Então, assim, honrar pai e mãe é raiz de caráter. Guardar o seu descanso é saúde mental, emocional. Não fazer ídolos é entender que Deus é prioridade. Não terá outros deuses é porque você conhece a identidade que você tem. Não matar, isso quer dizer que você não vai atacar seus relacionamentos. Não adulterar quer dizer que você preserva a sua família. Não furtar quer dizer que você é uma pessoa íntegra. Não mentir quer dizer que você é uma pessoa que passa confiança. Não cobiçar quer dizer que você tem paz interior, que você não está sempre buscando as coisas dos outros. Então, assim, são coisas que você, como cristão, vai aprendendo na maturidade. E faz diferença. Faz muita diferença. Porque a ansiedade que você sente hoje é porque você não conquistou as coisas.
Ai, porque eu não tô lá, porque eu não consegui as coisas, porque eu não sou mais tão crente quanto fulano, porque eu não tenho tantas coisas. E não é verdade. Você está no seu processo. Compare-se com você mesmo ontem. Se você conseguiu, por exemplo, segunda-feira eu não consegui entrar, mas na quarta e na sexta eu consegui. Então, eu venci quem eu fui na segunda com quarta. E eu venci quem eu fui na quarta na sexta. Tô me comparando com outra pessoa? Não, tô me comparando comigo mesma. E a gente vence assim. Amém? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe. Segunda-feira a gente volta. Talvez no final de semana eu venha aparecer um pouquinho por aqui, mas eu vou avisar antes aqui nos stories. Mas que Deus possa encontrar um coração cheio do Espírito Santo, pronto para mudar, pronto para receber a oração correta, pronto para entender sobre oração um pouquinho mais. Essa imagem que eu vou deixar aqui no vídeo, mas quem tiver interesse, a gente tem a nossa comunidade, que é o primeiro link aqui da bio. Vai lá, faça a sua inscrição, participe, que tem esses outros milhares de devocional aqui dentro. Tem uma série em dezembro que é em Provérbios, muito boa, recomendo. Nossas lives são segunda, quarta e sexta, 13h, tá? Esse devocional também tem disponível aqui pra você. Ele é uma bênção, tem ajudado bastante pessoas. E Jesus vai transformando cada dia mais, né? Com as nossas boas obras. Mudei, irmã. Mudei que não tava mais dando conta. Coloquei segunda, quarta e sexta que eu consigo remanejar, né? Os meus devocionais. Que como eu tô saindo muito pra trabalhar, antes eu era mais home office, né? E agora esse meu novo cliente, ele exige que eu tenha um pouco mais de andanças por aí. Mas foi muito bom, tá? Deixa eu ver aqui. Deus te abençoe, as pessoas sejam esclarecidas e que Deus abra... Isso aí, irmã. Amém. Gosto muito que vocês estão me apoiando, viu? Glória a Deus por isso. Mas vão lá. Entrem na comunidade, que lá vocês vão me ver sempre. Que é impossível vocês conseguirem ver todos aqueles devocionais que tem lá. Nós já temos acho que mais de 80 devocionais. Deve ter o quê? Multiplica por 2 horas, mais ou menos, os estudos que nós temos. Nós temos um estudo sobre discernimento, nós temos um estudo para mulheres, nós temos um estudo sobre finanças, bem interessante. Aqui no feed, se vocês descerem depois do devocional, dá uma olhadinha aqui, porque você vai perceber que eu acho que eu deixei alguns resumos por aqui, para que você tenha um experimento, né? A gente também tem o YouTube é muito bom. E vá lá, também tem um devocional para você. É que nem eu digo, preciso fazer isso e quase não consigo, preciso me organizar uma medida biblicamente. É isso, faça o seu devocional, faça aos pouquinhos, né? Vai construindo aos pouquinhos isso na sua vida e que Deus vai abençoando. Amém? Então tudo que vocês precisam saber tá aqui no meu feed e também aqui no meu link. Tem um linkzinho, tem todas as informações que vocês precisam. Certo, irmãs? Fique com Deus. Até a próxima.